você esteja em paz, que você esteja bem. Te convido a abrir tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, leremos a partir do verso 23. Mateus 19, 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Jesus faz uma advertência aqui sobre perigos da riqueza, daqueles que querem ficar ricos, ou até mesmo daqueles que são ricos. Eu me lembro bem, uma vez, na década de 90, nos anos 90, eu preguei a respeito de uma estatística. Eu me lembro bem da igreja, eu me lembro bem dos irmãos, eu me lembro bem daquele sermão, eu me lembro bem daquela noite. Eu não me recordo a fonte da estatística. Então nós vamos colocar aqui como uma suposta estatística, porque eu não recordo mais a fonte. Mas essa estatística, ela era assim, eu vou comentar apenas a primeira pergunta, que eu achei bastante interessante. A pergunta era assim: se Deus te aparecesse hoje e te oferecesse um desejo, o que você escolheria? E a resposta era livre, as pessoas poderiam escolher qualquer coisa para responder. E a grande maioria das pessoas escolheu riquezas. As respostas, em geral, elas giravam aí em ficar rico, ganhar na loteria, receber uma herança milionária e coisas do tipo. E depois vinham outras respostas como casamento, um bom emprego, ou cura para alguma doença e tal. Mas liderava a pesquisa, as respostas que lideravam nesta questão, nessa pergunta, nesse quesito aí, giravam em torno de riqueza. Ganhar na loteria, ficar rico. E eu lembro que naquele sermão eu coloquei alguns personagens bíblicos que tiveram diante de Deus com a possibilidade de escolha. Por exemplo, Salomão. Deus apareceu para Salomão e, em visão, né? O anjo do Senhor, né? E Salomão escolheu sabedoria. Pede-me o que quiseres, que te darei. E Salomão pediu sabedoria. Isaías, ele fez um pedido para Deus também, que foi muito mais sábio do que pedir riquezas. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o fato é que o desejo de tornar-se rico
ainda habita o coração de muitas pessoas. Eu não diria a maioria, mas muitas pessoas. E eu não sei o que você pediria, o que você responderia nessa pesquisa, nessa estatística. Se Deus te aparecesse hoje e você pudesse pedir qualquer coisa, o que você pediria a Ele? Eu não sei o que você pediria, mas eu vou me concentrar um pouco tentando responder de forma bíblica as respostas daquela pesquisa dos anos 90, onde a maioria pediu riquezas. E eu quero ver algumas coisas aqui que os apóstolos e até mesmo Cristo ensinaram a respeito disso. Na verdade, só o apóstolo Paulo, para encurtar um pouco, este vídeo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, no verso 9, ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências. Concupiscência é paixão. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então eu vejo aqui que, da perspectiva bíblica, esse desejo de enriquecer, o desejo de ficar rico e o amor do dinheiro, ele é algo negativo. Ele é algo que não é bom para o homem. Ele é algo que não vai fazer bem para o homem. Nós temos a impressão que seria o que de melhor pudesse acontecer a uma pessoa é ela ficar rica, milionária, bilionária, trilionária. Mas da perspectiva bíblica, as pessoas que andam nesse desejo, elas estão procurando algo que possivelmente vai lhe fazer o mal e não o bem. Então Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. E eu fico pensando, quais são essas ciladas? Caem em tentações e ciladas, Bom, algumas pessoas... É lógico que muitas pessoas enriqueceram honestamente e foram éticas com outros, Isso é uma bênção. E também não têm o coração nas suas riquezas. Elas têm as riquezas, os bens, bastante dinheiro, mas seu coração não está nele, seu coração está em Deus. Nós sabemos que muitos cristãos são bem-sucedidos financeiramente. Isso não é pecaminoso, isso não é mal, desde que o coração dele esteja em Cristo. Mas estamos nos referindo a uma situação hipotética, como as pessoas que responderam àquela pesquisa dos anos 90, E Paulo diz aqui que os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e tentações. Alguns, nessa ânsia de ficar ricos, pisam em outras pessoas, exploram outros, oprimem, ou até mesmo enganam, criam situações que não são ligadas à verdade para obter algum benefício e alguma ascensão social. Isso vai acabar mal. Isso vai trazer consequências. A palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E se ele plantar a traição, a falta de ética, um desvio de caráter, ou tratar as pessoas com enganos e leviandade, é isso que ele vai receber um dia. Porque essa lei é imutável, As consequências deste ato
sem dúvida vai tirar sua paz. Uma outra coisa, a ganância por poder ou posição social, isso sim rouba a paz interior, porque a pessoa ela nunca vai estar satisfeita com o que ela tem, ela sempre vai querer mais, e ela sempre vai estar preocupada com os seus bens, com os seus recursos. Isso pode tirar até o sono dela. Schopenhauer foi um milionário dos anos 50, se não me engano, um dos maiores milionários, né? Dos anos 50, dos anos 60. Ele disse certa vez, ele fala, as riquezas são como as águas salgadas do mar. Quanto mais dela eu bebo, com mais sede eu fico. Então é algo que é como um saco sem fundo. A pessoa pensa que ela vai se satisfazer quando ela chegar em determinado nível. Só que quando ela chega lá, ela vai querer mais. E aquilo vai causando vai roubando a paz interior da pessoa, que começa a se preocupar muito com os seus bens, e começa a se envolver muito com os seus bens, deixando outros valores, estes sim, que poderiam fazê-la mais feliz, talvez até mais amada, começa a ficar de lado. E ela chega ao ponto de não poder confiar sequer que uma pessoa que esteja próxima a ela não esteja interessada nos seus bens. Chega um momento que ela não sabe mais se aquelas pessoas o amam de verdade, têm prazer de estar com ele, ou se tem algum tipo de interesse aí por trás, né? Principalmente pessoas que vêm a conhecer quando já são ricos. Eles até evitam muitas vezes de querer se relacionar com algumas pessoas. Depois, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas se perdem espiritualmente, falam que serão afogados em perdição. Se perdem espiritualmente. A conclusão ainda desse raciocínio diz que muitos que tinham esse desejo se desviaram da fé. Desviaram da fé que salva e que de fato traz vida abundante. E por fim, Paulo diz que essas pessoas que vivem em busca de riquezas, que desejam ser ricos, que o centro da vida delas, o objetivo principal é a riqueza, essas pessoas se atormentam com muitas dores. Frustração praticamente é inevitável quando a pessoa coloca o seu coração nisso, o seu estilo de vida nisso, suas pretensões nisso. Isso, quando essa busca por riquezas está em primeiro lugar na vida da pessoa, é praticamente impossível essa pessoa não se atormentar com muitas dores. Aquilo que para muitos parece ser o alvo principal do desejo, a solução de todas as coisas, pode se tornar um grande problema. Aquilo que para muitos pode parecer uma grande bênção, pode se tornar uma grande maldição, desde que aquilo não venha com a bênção de Deus. Se aquelas coisas que ela busca, ela coloca aquilo em detrimento aos mandamentos de Deus, aquilo não virá com a bênção de Deus. E isso pode trazer maldição. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores, e trazem a verdadeira prosperidade. Por isso, nós devemos nos submetermos à palavra do Rei do Universo. Por quê? Os que buscam riquezas se atormentam com muitas dores. E por que aqueles que buscam riquezas caem em muitas ciladas e tentações? Bom, primeiro porque a riqueza oferece perigos. E os perigos da riqueza, eu posso selecionar aqui em 3, mas provavelmente tem mais. Primeiro, ela produz uma falsa sensação de segurança. Normalmente o rico, ele tem uma sensação de segurança. Parece que aquele estilo de vida dele vai ser eterno. Parece que pelo fato dele ter tanta riqueza e ter dinheiro para suprir tantas coisas e colocar
toda aquela parafernália de aparelhos de segurança lá, e envolver inclusive a tecnologia como segurança para sua casa, parece que vai torná-lo intocável. Mas não é assim que acontece. A única segurança real quem pode oferecer é Deus. A palavra de Deus diz que se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. E se Deus não a proteger, em vão vigiam os sentinelas. Então, essa falsa sensação de segurança e de bem-estar pode se prolongar até o fim da vida dele. E quando chegar no fim da vida, ele vê que aquelas riquezas ficaram tudo para trás e ele não tem nada a oferecer ao Rei do Universo. Passei minha vida inteira e não contribuí em nada com o reino de Deus no mundo. Eu apenas acumulei riquezas, porque o desejo do meu coração era ser rico. E isso me gerou uma falsa sensação de segurança. Parecia que eu era intocável. Parece que eu estava seguro. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. A segunda questão é que as riquezas, elas tendem a prender o homem neste mundo. Ou seja, o homem ele começa a colocar o coração nas riquezas, nos bens que ele possui, e ele não quer que sua vida acabe. Ele começa a amar este mundo de tal maneira que ele começa então a viver somente para essas coisas. E ele fica totalmente preso a tudo que o mundo oferece, a tudo que a vida secular oferece. E ele começa então a não querer mais ou não desejar o ensino de Cristo, que muitas vezes vai contrário a esse tipo de avareza. E ele começa então a ficar preso. Eu volto a dizer que não me refiro a todos os ricos, né, irmãos? Muitos ricos são cristãos fiéis, enriqueceram honestamente, a riqueza para eles é uma bênção. Mas eu me refiro, volto a dizer, àqueles que têm esse desejo desenfreado de querer ficar rico, né? E esse desejo, esse amor ao dinheiro, esse desejo pode levar a repentina destruição. E aqueles que já são ricos e que não se importam com Deus, com Cristo, com seus mandamentos, esses estão também à beira de repentina destruição, porque seu coração está nesses bens. O problema não é propriamente a riqueza, mas é onde está o seu coração, né? Nós devemos colocar Deus e seu reino acima de todas as coisas. Terceiro perigo das riquezas é que elas tendem a criar o egoísmo, ou seja, uma espécie de avareza, que a Bíblia chama de idolatria. A palavra de Deus fala que a avareza é idolatria. Porque embora não seja na parte religiosa, mas o alvo dessas pessoas, o que eles realmente adoram é a riqueza. E isso é idolatria. Mas os ricos, neste mundo, eles podem ter esperança. Jesus ele faz uma comparação aqui no texto que nós lemos, de Mateus 19, no verso... deixa eu ver aqui. Eu acho que é no verso 24. Ele compara com um camelo passar no fundo de uma agulha. Olha só. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só. Há aqueles que dizem que não é camelo que Jesus falou, é uma espécie de linha de pesca. Não, é camelo sim, irmãos. É camelo. Jesus usou a ilustração do camelo. O camelo era o maior animal que havia naquela região onde eles viviam lá. E Jesus usa essa ilustração. Ele pega o maior animal que existia na região e fala, olha, um rico entrar no reino dos céus é como um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E isso nós sabemos que é impossível.
de acontecer. E os discípulos então, eles questionam até Jesus e falam: olha, se é essa a condição do homem, quem poderá ser salvo? E é por isso que eu quero dizer aos ricos que eles têm esperança. Enquanto eles estão vivos, eles ainda têm esperança de serem salvos. Assim como qualquer outra pessoa. Enquanto nós estamos vivos, existe esperança. Jesus Cristo, ele diz assim: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o perdido. Então preste muita atenção e guarde no seu coração o que eu estou dizendo. Enquanto você está vivendo neste mundo, você não está sendo julgado. Você pode estar na condição do perdido que Jesus veio buscar. Porque Jesus não veio julgar o mundo, ele veio buscar o perdido. Então, enquanto você está neste mundo aqui vivendo, enquanto você respira e teu coração bate, você ainda pode ser alcançado pela graça. Só que, quando esta vida física terminar, aí sim Jesus vai julgar. E o juízo será sem misericórdia. Aí será juízo mesmo, julgamento mesmo, e será sem misericórdia. Então, enquanto estamos nesta vida aqui, não estamos sendo julgados. Jesus veio buscar e salvar o perdido, e não julgar o mundo. Mas quando deixarmos essa existência física, assim, aí sim haverá o julgamento. Esse julgamento será sem misericórdia. E o julgamento será pautado nas Escrituras, conforme diz João, capítulo 12, verso 48. O julgamento será pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a constituição que será usada para julgar o homem. Então nós devemos nos submeter a Cristo e a sua palavra. Mas eu disse que existe esperança para os ricos, ou para qualquer outra pessoa que coloca qualquer coisa acima de Deus neste mundo, ainda existe esperança. Eu não sei, eu não posso te garantir por quanto tempo haverá essa esperança para você. Mas existe esperança, enquanto você vive. E Jesus diz que um rico entrar no reino dos céus é como um camelo, o maior animal daquela região, passar pelo fundo de uma agulha. E os discípulos então olham um para os outros e questionam a Cristo e dizem então, se essa é a condição do homem, quem poderá ser salvo? E Jesus dá uma resposta real, uma verdade espiritual, perfeita. E ele diz: essas coisas são impossíveis para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então a salvação é impossível para nós, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu não sei que tipo de problemas você se envolveu, eu não sei se você cometeu um pecado terrível, que te traga um sentimento de culpa devastador e que te faz pensar que você jamais será salvo. Eu quero dizer para você que, de fato, para o pecador, isso é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então clame a Ele. Clame a Ele, clame àquele que tudo pode. Se você tem seu coração nos seus bens, nas suas riquezas, ou em qualquer outra coisa deste mundo, mesmo que você seja pobre, mesmo que você seja miserável financeiramente, mas se o teu coração está em qualquer outra coisa neste mundo, clame a Deus, clame a Cristo, clame a Deus, que é o Deus do impossível, e Ele pode abrir teus olhos espirituais a ponto que você deseje, acima de qualquer outra coisa, Cristo e o céu, e você se submeterá à palavra dele. Então Jesus diz que para Deus todas as coisas são possíveis, e diz ainda que há últimos que serão primeiros. Ou seja, aqueles que pensam que estão em primeiro lugar na fila do céu, principalmente aqueles que se consideram o centro do coração de Deus, aqueles que se consideram santos como Deus, essas pessoas terão surpresas. Essas pessoas que se sentem muito consagradas, muito religiosas, essas pessoas terão surpresas, porque essa fila não será como se imagina na Terra. Não existe relação de posição na Terra com posição nos céus. Tudo depende de um único princípio, que é a autoridade de Deus.
Quando alguém falou para Jesus, permita que os dois sentem, um ao seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo. Jesus disse, não será assim essas coisas. O princípio, irmãos, o princípio da autoridade, o princípio da salvação, o princípio da ressurreição, elas não dependem de coisas naturais, dependem da autoridade de Deus. A única forma do homem ser salvo é se Deus determinar isso. Então clame a Ele. Clame a Deus enquanto você pode, enquanto você tem tempo. Submeta-se a Cristo, porque o céu é real. O céu de delícias, de prazeres, de felicidade eterna, ele é real. Mas o inferno de tormentos também é. E a vida, ela não consiste apenas nessa existência humana. Como muitos dizem, morreu, acabou. Isso é um engano terrível. Clame a Ele enquanto você pode. E eu quero apenas terminar essa mensagem dizendo que, com o quebrantamento de coração, clame a Cristo. Se submeta à sua palavra, porque a verdade espiritual que Ele trouxe, só ela pode te libertar. Só ela. Todos nós andávamos desgarrados, seguindo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todos nós. Mas Ele nos vivificou e nos alcançou com a sua graça. E Ele pode alcançar você também, se você tiver alguma coisa no seu coração que está acima de Deus. Clame a Ele, clame agora, clame hoje a Ele, para que Ele te alcance com a tua graça. A vida eterna, lá no céu, esta sim é de felicidade eterna, esta sim é intocável. Jesus Cristo é o único caminho a ela. Pense nisso e que Deus abençoe sua vida.